Atos 3, de 1 a 10, fala sobre a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Dois pontos aqui. Primeiro não é porque eles já tinham sido batizados no Espírito que eles negligenciariam o quê? A comunhão. Até pelo que a gente aprendeu ontem, né, Tom? Se ele não tivesse a manutenção, por mais que eles tivessem experimentado a plenitude do Espírito, mas isso não passaria de um dia para o outro. Eles a perderiam, né? Porque a outra coisa, a primeira é essa. Quem é batizado no Espírito, ele determina e tem prioridade nos seus momentos com Deus. Ele não negligencia os momentos dele com Deus. Pessoas que ficam deixando a comunhão com Deus de lado, realmente ainda não foram transformadas. Ainda não passaram pela obra plena do Espírito. Aqui Pedro e João agora eles têm compromisso sério com isso. Não é um faz de conta, não. Aqueles não vão lá só para fazer de conta que estão indo à igreja. Eles não vão orar só para fazer de conta que estão orando. Eles não vão estudar a Bíblia para fazer de conta que estão estudando. Eles realmente levam isso a sério, a tal ponto deles terem o quê? Que é o segundo ponto. Horário certo para isso. Aqui, ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pode ter certeza, todo cristão, quando ele está passando pelo processo do batismo do Espírito Santo, a parte bíblica, a parte de comunhão, a parte de oração, ela passa a ser central, ela passa a ser algo que ele tem um compromisso sério, não é algo que ele pode descartar, ele jamais vai fazer isso, entende? Então Pedro e João aqui estão fazendo algo que para eles é muito importante, muito importante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e isso era algo diário. Isso não era hoje, amanhã, não. A gente faz um dia fora do normal e a gente, pronto, Deus está satisfeitíssimo, porque eu fui lá, olha, dia de quinta que não é culto, eu fui no culto. A gente está indo mal no sábado, no domingo e na quarta, na marra quando vai, e acha que isso é compromisso com Deus? Aí não diz foi para o culto de quarta, aí diz foi para a oração da hora nona. Deveria ter outros horários durante o dia. dia. Talvez essa hora nona é justamente para destacar isso. Que essa hora aqui é 3 horas da tarde. Agora a nona ninguém está desocupado. A maioria das pessoas está trabalhando 3 horas da tarde. Então pensa nisso aqui. Pedro e João, mesmo sendo pessoas cheias do Espírito, eles sabiam que a dependência, que a manutenção disso, que para eles continuarem sendo instrumentos nas mãos de Deus, eles precisavam de momentos o quê? Eles precisavam de momentos de oração, eles precisavam de momentos a sós com Deus. Eles precisavam largar todos os seus afazeres, mesmo que fosse salvar pessoas,
que era o caso deles. Mesmo que fosse dar estudo bíblico, não interessava. Eles precisavam ter o quê? O seu momento com Deus. Esse é um grande problema hoje, porque as pessoas não conseguem se manter fiéis, porque não conseguem se manter isentas de problemas, de dificuldade, de tristeza, porque não têm esses hábitos. Isso não é hábito, isso é um estilo de vida que não dá, é indispensável. Eles sabem, nós não podemos viver sem isso. Para uma pessoa realmente transformada, não tem como viver sem oração. Não existe vida sem momento com Deus. Passa a ser a prioridade. E aí diz que ao mesmo tempo que eles iam para o templo, que eles iam buscar a Deus, que eles iam estar mais próximos de Deus, diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vê só, Pedro e João tinham um costume diário, e o coxo também tinha um costume diário. Qual era o costume do coxo? Todos os dias ele ia para a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando você olha essas duas classes de pessoas aqui, de um lado os apóstolos, Pedro e João, do outro lado o coxo, o que é que você vê? Os dois grupos estão no mesmo local. A diferença qual é? É que um vai por conta própria, um consegue fazer sozinho, independente de ninguém. Pedro e João não precisam de ninguém para estar carregando eles, para estar firmes na vida espiritual. Eles estão maduros, eles estão poderosos, eles estão... Agora, né? Entendeu? Eles não mais dependem de ninguém. Eles são autônomos, digamos assim. Eles estão unidos, porque como parceria, Pedro e João sempre foram parceiros, tanto lá fora, antes de conhecerem Jesus, quanto depois. Sempre foi Pedro e João. Parece que João admirava demais a Pedro, né? E João era um menino, mas se encaixavam muito bem. Então eles são totalmente independentes na vida espiritual. E aí tem o coxo, que é totalmente o quê? Dependente. No mesmo local, o crente que consegue se manter sozinho, não precisa do pastor, não precisa do pregador, não. Essa é uma realidade grande dentro da igreja. Tem pessoas que não precisam ir no culto, tem pessoas que não precisam. Eles sozinhos, pelo poder de Deus, eles aprenderam o quê? A permanecer firmes, em pé. Eles amadureceram espiritualmente. Por outro lado, existe um outro grupo que o quê? Que ainda precisa de esmola. Ainda precisa que o quê? Receber do outro. Ainda precisa dos cuidados do outro. Não é? Ainda precisa, sabe, da atenção do outro. É isso. Então, na igreja existem dois grupos de pessoas. Esses dois grupos de pessoas. Agora, o problema maior é esse. É que quando tu és independente, quando tu dá conta por ti mesmo, como tu trata quem não dá conta? Qual é a tua atitude diante daqueles que estão ainda lutando, ainda estão escorregando, ainda estão espernegando, ainda estão se arrastando? Agora presta atenção no detalhe. Tanto Pedro quanto João, quanto o coxo, eles eram presentes quanto tempo na igreja? Diariamente. Isso faz muita diferença. Tá claro isso, né? São dois grupos de pessoas que existem no mesmo lugar. Agora, o que é que nós temos mais para aprender aqui? Aí vem o verso 3. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Você está olhando, você está vendo que a pessoa está firme, que a pessoa está vencendo, que a pessoa está crescendo, que a pessoa mudou, que ela é diferente de você, que ela não precisa do auxílio de ninguém. O que é que você deve fazer? Aqui o orgulho poderia bater no coração desse paralítico, e é isso que acontece no coração de muita gente.
O orgulho não permite das pessoas se aproximarem. Esse camarada podia ficar paralítico para sempre, coxo para sempre, se ele fosse o quê? Orgulhoso. Manezinho, Pedro e João, quem são? Não são nada, não tem nem cargo na igreja aqui. Ele podia julgar pela aparência, como disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Ele podia julgar pela aparência. É verdade, ele podia, assim, literalmente, né? Ele podia dizer, cara, esses aqui eu não vou nem arriscar, porque daí não sai. Muito cuidado com o critério que você usa para avaliar alguém. Muito cuidado. Esse coxo aqui não avaliou como a maioria de nós avaliamos. Qual é o critério que você usa para procurar alguém para lhe ajudar? Qual é o critério que você está usando? O terno que o cara está vestido? O título que ele tem? O cargo que ele ocupa? A função, a posição, a cor, a linguagem rebuscada? Que tipo de pessoa você está procurando para lhe auxiliar? É por isso que muita gente não sai da condição que está enfrentando, da situação que vem passando há uma vida toda, porque está procurando auxílio nas pessoas erradas, nos critérios equivocados. Agora, por que Pedro e João continuam indo à igreja, mesmo depois de estarem já, conseguirem se manter sem a igreja, conseguirem se manter em Deus, não pecar, entre aspas, né? Não fracassar, não terem mais uma vida derrotadas? Por que eles continuam indo na igreja? Justamente para levar auxílio, né? Muito bem, Erla. Para ser uma bênção para os seus. Porque quando você realmente recebe o poder de Deus na sua vida, quando você realmente é transformado pelo poder do céu, o maior desejo que passa a arder no seu coração é o quê? É o desejo de abençoar quem? Outros. E quem são os primeiros outros? Os da fé. São os da própria casa, os da própria igreja, os nossos próprios irmãos. Poxa, que Pedro foi pro gente. Não é? Porque, me perdoem o que eu vou dizer, na igreja é onde estão os maiores sofredores hoje. Não é lá fora. Na igreja existe muita gente nessa condição aqui de paralítico e ele não quer ser paralítico, ele quer sair da condição de paralítico, de coxo, de cego, de leproso, de pecador, de miserável. Ele quer sair. É por isso que ele está ali. Infelizmente, muitos já desistiram de estar lá. Por quê? Porque já esperaram tanto tempo e não aparece Pedro e João para ajudá-los. Essa igreja tinha uma comissão toda, esse templo tinha um monte de pastores, um monte de sacerdotes e ninguém conseguia ajudar. É a realidade hoje, a nossa igreja é cheia de pastor, mas ninguém consegue ajudar ninguém. Ninguém consegue curar paralítico nenhum. Está faltando Pedro e João. Está faltando pessoas que são realmente transformadas, pessoas que eram miseráveis, que eram bravas, que eram, como era o caso de João, que eram impulsivas, como o caso de Pedro. Mas o Espírito de Deus as transformou. E eles sabiam que lá dentro da igreja existiam muitas condições, o quê? Semelhantes a deles. E aí o Espírito de Deus impressiona eles a irem na igreja, na oração da hora nona, na hora em que ele sabia que tinha culto, na hora em que ele sabia que as pessoas estavam reunidas, o Espírito de Deus começou a dizer: vai nos cultos da igreja. Não é que o culto vai fazer bem para ti, não, é que tu vais fazer bem para quem está lá. Ou seja, tu atinge uma maturidade que tu não vai no culto, na igreja, né? Tipo, eu vou lá para eu me alimentar. Por isso que Jesus disse, né, que Jesus faria deles pescadores de homens, né? Entende? Porque eles já iam pescar. Eles já iam levar. E eles foram pescar dentro da igreja, Eva. Como se na igreja tivessem perdidos, porque hoje a gente não aceita. A gente diz que quem está perdido é quem está fora da igreja. Mas Pedro e João estão agindo aqui como se os perdidos estivessem onde? Dentro da igreja. Não digo nem só, não diria nem a palavra perdido.
diria as pessoas mais necessitadas, eles vão dentro da igreja. Esse é o amor que deve encher o nosso coração, sabe? Nós temos sim que amar os nossos irmãos, nós temos que desejar o bem deles. E é por isso que Pedro e João, dirigidos pelo Espírito, vão à igreja nesse horário. E é assim que deveria funcionar a igreja, deveria ter vários horários durante o dia. Se tu não pode 5 da manhã, tu vai 3 da tarde, tu vai 9 da manhã, sei lá, mas que tenha um horário. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Foi o Espírito quem os conduziu para ali. E aí, o Espírito faz o quê? Agora, porque você está inteiro, porque você agora consegue se manter sozinho, você tem que autodirigir-se. Você tem que dizer, irmãos, agora vocês são pecadores, venham que eu vou resolver o problema de vocês. Não. Pedro e João fazem o quê? Nada. Diz o texto que, vendo ele a Pedro... Quem foi que viu? Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Quem foi que armou esse encontro aqui? O Espírito. Pedro e João não saíram de casa pensando assim, nós vamos encontrar um coxo lá. Não! Eles saíram sim para ser uma bênção. É assim que a gente deve sair para qualquer que seja o lugar. Quero sair para ser uma bênção, mas nada mais do que não sei o que Deus é capaz de fazer, para a gente não fechar as portas para outras oportunidades. Porque quando tu sais com um pensamento, 10 podem passar no teu lado e tu não vê. Quando tu só consegue ver uma necessidade. É por isso que as pessoas não se tornam bênção, porque elas se fecham num cubículozinho, sabe, numa ideia só. Pedro e João não escolhiam possibilidades de ser bênção. E aí, quando iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro e João fizeram o quê? Passaram de largo. Tu não te enxerga, rapaz? Tá vendo que nós somos santos? Tu é pecador, tu é perdido. O que é que tu acha que nós vamos falar contigo, rapaz? Mas é assim que tem se agido com os sofredores hoje. É assim que a gente tem tratado as pessoas que estão derrotadas, com as pessoas que estão caídas, com as pessoas que estão lá, sabe? O máximo que a gente faz realmente é dar uma esmola para elas. Esmola não tira ninguém da sua condição atual. Esmola não tira. Esmola mantém o cara na condição dele. Pode ser que Pedro e João já tinham conhecimento dele, mas o Espírito não havia o quê? Cruzado o caminho deles. Então, você pode saber a história de alguém, a condição de alguém, mas você não pode se meter, a não ser que Deus o quê? Dirija essa situação. Como eu disse, como a gente sempre prega, como a gente sempre estuda, nós não temos direito de fazer nada que o Espírito não, sem o Espírito nos autorizar. Até porque a gente não tem o poder, a gente não manda no poder. Entendeu? Tipo, agora eu vou ali, agora eu vou lá pra... Nós não somos super-homens, nós continuamos mortais do mesmo jeito que qualquer outro. Não existe essa de superioridade, ninguém é superior, todo ser humano é humano e acabou. Ninguém vira Deus, não. Por isso Pedro e João agiam como as pessoas normais, só que eles queriam ser bênção. Mas eles esperavam o quê? O céu abrir as portas. Eles não forçavam. Eles esperavam o céu ir conduzindo a situação. E aí aparece essa oportunidade. Eu penso nisso assim, que quando você observa alguém que realmente pode lhe ajudar, se você encontra alguém que pode lhe auxiliar, peça ajuda. Engula seu orgulho. E de alguma maneira faça com que essa pessoa pare. Para quê? Para ver a sua condição, para ouvir a sua condição. Agora, não abra a sua boca para quem não consegue resolver o seu problema. Não adianta. Mas para quem você percebe que pode resolver o seu problema, implore, peça, clame, sabe? Infernize, como diz o povo. Mas clame. Implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pronto. Como é que é? Olha para nós.
Em outras palavras, olha para a minha vida, olha para a minha maneira de viver. Olha para a nossa maneira de ser. Olha como nós nos comportamos. Olha como nós comemos. Olha como nós bebemos. Olha como nós vivemos. Só nisso aqui tu já vais aprender muita coisa. Tu precisas primeiro olhar como é que deve se viver. Tu precisa primeiro ter conhecimento disso. Ver como a gente faz. Que horas a gente dorme. Que horas a gente acorda. Quantas vezes a gente estuda a Bíblia. Quantas vezes a gente ora. Quantas vezes a gente vem na igreja. Como a gente trata as pessoas. Olha. Olha para nós. E aí, Ju? Se alguém desorganizado olhar para a tua vida, ele vai aprender a ser organizado? Se alguém sujo olhar para a nossa vida, ele vai aprender a ser limpo? Se alguém que fala palavrão olhar para nós, vai aprender a não falar mais palavrão? O que as pessoas vão aprender a olhar para a nossa vida? Porque é o primeiro passo que as pessoas precisam dar. O primeiro passo que as pessoas precisam dar é esse. Aprender a observar. Aprender a prestar atenção. Observa a nossa vida. Jesus disse, olhai para mim, sede o quê? E sede salvos. Aqui quem está falando não é Pedro, é o próprio Espírito. Olha para nós. Ele os olhava atentamente para cada detalhe. Esperando o quê? Receber alguma coisa. Alguém já te olhou esperando receber algo? Esperando receber uma palavra de conforto. Esperando receber uma solução, a solução da sua dificuldade. Uma instrução. Olha para nós. Se ele não olha para eles, ele não tinha cura. Pedro não pediu para ele levantar e andar primeiro. Pedro primeiro mostrou para ele o quê? A maneira que ele deveria viver. Pedro primeiro mostrou a vida dele primeiro. Para quê? Para que quando Pedro dissesse assim para ele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Para que quando Pedro falasse essas palavras para ele, ele tivesse o que? Ele acreditasse. Sabe por que nós não acreditamos nas pessoas? Porque nós conhecemos a vida dela. Sabe por que nós acreditamos nas pessoas? Porque nós conhecemos a vida dela. Nós sabemos muitas vezes que o que as pessoas falam não se cumpre. Pedro queria dar uma instrução para ele, mas antes ele precisava que o quê? Que aquele homem passasse a ter fé. Fé no que eles iriam falar. E fé vem pelo quê? Fé vem pelo ouvir, mas é pelo contemplar que nós somos o quê? Nós somos transformados. Para as pessoas acreditarem no que você fala, elas precisam ver a sua vida. E o que é que elas têm visto na sua vida? Fracasso, crueldade. Elas têm visto as obras de Deus na sua vida. Elas têm visto a manifestação de Deus na sua vida. Sabe por que as pessoas não acreditam quando você diz levanta e anda? Eu acho bonita a ousadia de Pedro. Isso aqui, Cosmo, não é ousadia. É que aqui eles sabiam que era um encontro que o Espírito tinha o quê? Tinha programado. Não eram eles. Eu acho que quando Pedro diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Acho que ele está dizendo assim, eu não tenho ouro nem prata, mas assim, mas o que resolveu a minha situação, eu vou passar para ti, entendeu? Que foi o que mudou a vida dele. E se aquele cara precisasse de ouro e de prata, ia acontecer isso. Mas não era disso que ele estava precisando. É como se Pedro dissesse para ele, cara, tu já tem ouro, tu já experimentou ouro e prata e não resolveu o teu problema. Tá? Tem gente que quer ouro e prata, ela. Tem gente que acha que a solução do seu problema é com ouro e prata e não. Ou então, gente, esse caso aqui, o cara queria ouro e prata porque ele já estava o quê? Meio que conformado com a situação dele. Em outras palavras, Pedro está dizendo, eu também não tenho nada refinado, eu não tenho lá o que o povo dá valor, eu não tenho. A nossa vida
ela não é em função de ter o quê? Ouro ou prata. A gente não vive a nossa vida em função disso. É por isso que Pedro diz isso. Primeiro olha para nós. E aí Pedro depois diz, eu não tenho ouro nem prata. Tu olhou a minha vida? Tu olhou para nós? Nós temos a aparência de quem tem ouro e prata? Então olha para nós e vê que nós não vivemos buscando ouro e prata. Mas nós temos algo melhor do que ouro e prata. Nós resolvemos abrir mão do ouro e prata por algo muito melhor. Ou seja, aqui já tem outro segredo. Qual é o segredo? Tu não pode viver correndo atrás das coisas desta terra. Muitas pessoas não deixam de ser coxos ou paralíticos ou cegos ou dependentes espirituais dos outros. Por quê? Porque vivem correndo atrás das coisas desta terra. E aqui Pedro corta. Esse cara vive correndo atrás de ouro e prata. É a segunda fase do tratamento. Pedro diz, olha para nós. Nós não vivemos correndo atrás de ouro e prata. Tu quer a cura? Tem que parar de viver correndo atrás de ouro e prata. Tem que passar a correr atrás do quê? Disso aqui. Sabe, as pessoas precisam ter, em um momento elas precisam aprender isso. Em algum momento, quando você começa, o Espírito traz alguém, você tem que começar a ensinar um outro estilo de vida para ele. Ele primeiro observa o seu estilo. Depois você... Ei, pode parar. Esse estilo de vida aí, Deus não pode mais, tu não pode mais viver, trabalhar tanto tempo assim. Tu não pode mais gastar tanto tempo na internet, tu não pode mais... Não. Por isso que Pedro diz, eu não tenho o que o mundo dá valor. Nós não temos. Mas ele diz assim, podia entristecer, né, o cara. Mas o que temos, o que tenho, isso te dou. E o que era que eles tinham muito? Se eles não tinham muito de ouro e prata, o que é que eles tinham? Nada, né? Eles tinham o dono da prata, do ouro. Eles tinham a joia mais preciosa que um ser humano pode ter nesta vida. Uma fé capaz de fazer qualquer coisa. Uma fé que transportava montanhas. Uma fé que não tinha medo de nada. As pessoas vão ter que escolher. Se elas quiserem realmente ser restauradas, se elas quiserem deixar de ser coxas uma hora, elas vão ter que decidir entre ter ouro e prata ou ter uma fé que é capaz de se manter em pé sob quaisquer que sejam as circunstâncias. Esse era o segundo passo para ele. Aliás, eu posso até dizer o terceiro. Primeiro, ele tinha que estar na igreja. Segundo, ele tinha que observar a vida de Pedro e João. Terceiro, ele tinha que fazer uma escolha. Observar, gostou, agora larga. Quarto passo, qual é? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É pela fé, ele está dizendo aqui. Ou seja, embasado no que Deus está te convencendo a fazer. Mesmo que tu não estejas vendo, começa o quê? A agir pela fé nessa palavra. Não é à toa. O Espírito de Deus está te convencendo de que é isso que tu queres, de que tu já olhou, tu queres isso, quer. Se tu achas que tu não precisas tomar nenhuma atitude, se tu esperar que o mar se abra para que tu comeces a andar, tu nunca vai andar. Tu precisa crer mesmo sem ver. E aí o que é que acontece? E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos, o quê? Se firmaram. Primeiro ele teve que acreditar. Deus quer. Depois ele teve o auxílio. Pedro poderia dizer, agora tu te vira. Não, não é assim não, não acabou a obra. Não é porque o cara já está convencido de que ele pode andar, ele acredita que Deus pode fazer ele andar, que aí a minha obra acabou. Não, eu tenho que ajudar o cara o que? A dar os primeiros passos. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos, o quê? Se firmaram. Coisa legal, né?
De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Parece os milagres de Jesus, né? Não parece? Sempre depois do milagre, o que acontecia? As pessoas passavam a ter uma vida tremenda com Deus. Saltando e louvando a Deus. Ninguém nunca sequer imaginou quantas pessoas naquela igreja olharam para aquele cara e disseram, vai morrer assim. Para ele também acreditava que ele não tinha mais solução. Era impossível. Tem muita gente na igreja que está assim, acha, não tem jeito, vai ficar assim. Vai ser assim pro resto da vida. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Ele sentiu firmeza, sabe? Quando Pedro deu as mãos para ele, que o calcanhar dele se firmou, ele diz aqui, né? E seus pés e tornozelos se firmaram. Ele disse, eu vou fazer um teste. E aí ele saltou. De um salto se pôs em pé, passou a andar. Oh, coisa bonita quando tu começa a ver alguém que não conseguia dar certos passos, sabe? Coisa legal, tu vê as pessoas dando seus primeiros passos, né? Igual um bebezinho. Mas esse milagre foi literal? Foi. Foi. Literal. Todos os milagres da Bíblia foram literais. Só que os ensinos para nós hoje são outros. É isso que eu te falo sobre os dons. Precisam surgir pessoas que tenham o dom da cura. E tomando pela mão direita, Pedro disse, levanta e anda. Mas Pedro não ficou parado. Não apenas disse, levanta e anda. Pedro deu o quê? As mãos para ele. Porque tem gente que até diz a solução pro cara. Faz até aqui o processo. Mas daqui para cá diz, agora tu te vira. Não faz um esforço mais pela pessoa. Até aqui nas palavras, diz direitinho. Mas na hora de dar a mão, não tenho tempo para isso. E tomando pela mão direita. A gente tem que tomar as pessoas nas nossas mãos. Elas não dão conta de andar sozinhas. Esse é um passo mais difícil, porque isso aqui não dependia do paralítico. Isso era uma escolha de Pedro. E esse é um passo que muitos de nós não estamos dispostos a andar. Porque tomar uma pessoa pelas mãos dá muito trabalho. Entende? Conduzir uma pessoa demanda tempo. O cara estava caído, estava prostrado, estava arrasado. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Isso não quer dizer no mesmo instante. Isso aqui quer dizer que o tempo que levou para ele se firmar foi muito rápido. Não é demorado para alguém começar a se espertar. A Bíblia usa tempos, várias classes de tempo. Um dia, uma semana, um mês, um ano, um momento, imediatamente. Entendeu? É muito rápido, é rápido o tempo que isso nem conta. Engraçado que esse se firmar, né? É justamente esse conceito mesmo, né? Que ele criou uma fé consistente, né? Ele começou a praticar. Entende? Ou seja, ele não se tornou aquela pessoa oscilante. Não, né? Mas ele rápido ele se firmou. Naquilo que os apóstolos o quê? Haviam dito a ele. Ensinado. Começou a andar sozinha, Cosme. Não precisava mais da ajuda de ninguém. É essa maturidade espiritual. Está chegando a maturidade espiritual dele. Só que o que ele fez? Disse, agora eu não preciso mais de vocês. Agora eu não quero mais saber de vocês. Vocês já me deram o segredo. Deixa que eu vou me virar sozinho. Pelo contrário, ele se apegou a eles. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse assim, agora eu vou fazer a mesma obra que vocês fazem, junto com vocês. Tem uma vaga aí para mim? Eu quero a mesma obra, não vou voltar para minha vida nada. Me dá aí que eu vou junto com vocês. E olha o que a Bíblia diz. E reconheceram ser ele o quê? O mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Agora presta atenção numa coisa. Nós não vamos trabalhar
essa outra parte. Mas se Pedro e João tivessem negligenciado aquele coxo, tivessem dito, não, nós vamos perder tempo só com essa pessoa, nós queremos é multidão, queremos trabalhar com multidões. Sabe quantas pessoas eles teriam deixado de alcançar por terem negligenciado aquele coxo? Porque aquele coxo, a história daquele coxo era o quê? Era conhecida de quase toda aquela igreja. Todo mundo conhecia aquele coxo. Mas todo mundo achava que aquele coxo não tinha o quê? Não tinha jeito. Quando Pedro e João, usados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é muito esperto. As pessoas querem muita gente, o Espírito Santo diz, não, só uma. Trabalha só essa. Essa é a chave para pegar a igreja toda. Essa é a chave para pegar a multidão, rapaz. Então, trabalha só um, rapaz. Um é o segredo para um grupo todo. Tem um cara-chave. E por incrível que pareça, o cara-chave era o coxo para aquela igreja. Quando eles entraram na igreja e o coxo do lado deles, o povo perguntou, vem cá, esse cara aí não era o... Mas ele já levava até a moedinha separada, né? Quando eu cheguei, cadê? Morreu? Então não negligencie, sabe? Se tem uma lição que quer ensinar aqui, é não negligencie o quê? As oportunidades ou as situações que o Espírito está o quê? Trazendo até você. Mesmo que pareçam insignificantes. Porque as coisas insignificantes deste mundo são as coisas que Deus usa o quê? Para confundir as sábias. As coisas loucas deste mundo. Como que alguém imaginou que essa aqui seria a chave, a porta para a igreja total? Isso não vale só para a vida espiritual. Eu gosto de aplicar por outro lado. Qualquer coisa que você sente que está sendo, que é para você ajudar, você vê alguém que precisa de ajuda, cara, abaixa, sirva, não se importe com quem seja, sirva, você abre muitas portas, às vezes você faz um favor para um estranho e você não sabe nem quem é, rapaz, é isso. Sempre vai haver no mundo duas classes de pessoas, os que podem ajudar e os que precisam de ajuda. Qual é o papel dos que podem ajudar? Ajudar sem olhar a quem? Sem interesses egoístas, de todo o coração. A pessoa está lá, ela tem que perceber que você tem a alma em ajudá-la. Um dia você vai ver que as portas vão se abrir. Você pode não ter ouro nem prata naquele momento. Mas dê tudo de você, aquilo que você pode. Você tem, o que você tem é disso que a pessoa está precisando, então dê para ela. Deus fez esse encontro por quê? Porque quem tinha a necessidade daquele coxo era Pedro e João. Ele não precisava de prata e ouro. Às vezes ele precisava de uma palavra. Às vezes as pessoas precisam de um prato de comida. Às vezes, não sei. Mas se Deus cruzou o nosso caminho com o caminho dessas pessoas, só que a gente pensa que Deus só cruza o caminho da gente para a gente pregar para as pessoas. Não! Não é isso! Deus cruza o caminho, às vezes, só para a pessoa descansar na casa da gente, só para a pessoa dormir no sofá da gente. Entende? Não tem nada de mais nisso. Então para com essa ideia de achar que é só pregar. Não, peraí. Se Deus cruzou, pergunte para ele o que tu quer que eu dê para essa pessoa, Senhor. Amizade, carinho, amor, bondade. Tem vários aspectos do Evangelho. A minha companhia, uma família, comida, dormida, compaixão, atenção, gentileza. Rapaz, as pessoas hoje não vão avante, não vão além, porque elas não aproveitam as mínimas, o quê? As mínimas oportunidades. Cara, tem que pregar lá no meio do mato. Pois não, Senhor, eu vou lá no meio do mato. Tem que pregar para uma pessoa. Pois não, Senhor, e vou com toda a força, do jeito que eu vou na igreja grande, eu vou na pequena, Senhor. Esse negócio de a igreja pequena é qualquer coisa, de qualquer jeito. Você não sabe que lá na igreja pequena pode ter alguém da igreja grande sentado.
observando. Eu lembro quando eu fiz estágio na educação infantil, né? Tinha um menino que ele era tão atentado que eu tinha vontade de dar uns cascudos naquele menino. Tinha muita vontade de dar um cascudo nele. E ele, assim, tornava toda a sala indisciplinada. Toda, assim, ele contagiava, sabe? Tudo que ele fazia, todo mundo fazia. E ele era muito pouquista também. Era turma de 4 anos. Mas não subestime. E aí ele... Tudo que ele fazia, os outros faziam. Tudo. E aí eu tinha muita resistência, assim, sabe? Porque quando tu olha uma criança muito indisciplinada e que faz pouco daquilo que tu fala, cara, dá muita raiva, suscita todo tipo de sentimento ruim em ti. E aí eu orava, Senhor, me ajuda. E aí eu comecei acho que Deus me deu, assim, sabedoria pra usar ele como ajudante, né? Fulano, olha, a Prota agoniada aqui, você pode me ajudar com isso e tal? Aí ele, posso, começou assim a se sentir importante, eu acho, valorizado. E aí é muito lindo, assim, porque depois, quando eu vi que ele se apegou, que ele começou a se sentir valorizado, aí eu não precisava lutar nem com ele, nem com os outros. Porque ele já queria se manter na linha, eu acho que pra me agradar, né? E aí ele já cobrava dos outros. E como ele tinha espírito de liderança, os outros ouviam. Assim como os outros seguiam ele pro ruim, seguiam ele pro bom também. Pena que eu fui pegar esse macete já quase terminando o estágio. Mas foi... Presta atenção num detalhe. Só pra linkar com essa experiência aí de... Às vezes você não sabe quem é a chave. Né? É isso que eu ia dizer. Ei, olha como começa o ministério de Pedro. Não começa com coisas grandes. Começa com coisas pequenas. Com coisas aparentemente o quê? Insignificantes. O que é que eu digo para ti? Quer ser palestrante? Foi para isso que Deus te chamou? Quer ser pregadora? Quer fazer a obra do Senhor? Vai começar na igreja grande? Quer estar esperando uma grande oportunidade? As oportunidades do céu, elas vêm disfarçadas em coisas o quê? Insignificantes. Onde foi que começou o ministério de Pedro e João? Mas parou ali? Está descartando as coisas sem importância? Está descartando aquilo que Deus está dizendo, ei, eu quero esse trabalho. Ah, Senhor, não, isso aí não. Eu vou perder meu tempo com isso, rapaz. Acha que eu vou me bater, me desgastar, vou jejuar, vou orar por causa de uma única pessoa? Há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Rapaz, a Bíblia diz, irmão White diz que se fosse preciso, Jesus vinha morrer por uma única pessoa. E a gente olha logo para o tamanho do grupo e diz, a gente despreza. Por quê? Quer ir além, não descarte as coisas simples, não descarte as pequenas oportunidades. São elas que vão nos preparando para o quê? Para as grandes oportunidades. É a maior lição que tem aqui na cura do coxo. Pedro e João, eles estavam preparados para qualquer grupo de pessoas. Mas Deus precisava o quê? Veio um teste para eles. Vamos ver se esses caras são humildes. Vamos ver como eles vão tratar esse coxo aqui. Esse aqui que ninguém dá valor. Às vezes é um porre, né, Tô? Um porre, um drogado, não interessa. Parece que não tá falando coisa com coisa. É um Zé Ninguém, né? Às vezes é um Zé Ninguém. Ninguém. Eu tô falando, eu coloquei esse grupo porque esse grupo é danado pra gente dizer. Ai, tá me incomodando, tá? Mas tu não sabe o que tá na alma da pessoa. Entende? Por favor, quando você olhar para as pessoas, e eu estou dizendo para mim isso, não seja negligente, as pessoas que aparentemente são insignificantes. Por isso, ela que cabe aqui o teu pensamento. Pedro e João foram negligenciados por toda a igreja por muito tempo.
Chegou Jesus, que não tinha preconceito nenhum, olhou o potencial deles e disse: vem cá. Eles se sentiram honrados. Sabe quantas pessoas vão se sentir honradas pela presença da gente, porque vão achar que a gente é alguém Com o toque da gente. com o toque, com o carinho da gente, sabe? E vão mudar de vida. Foi o que aconteceu aqui. A atenção de Pedro e João para ele, como gente, não como indigente, transformou a vida dele e deles também, né? Foi uma troca aqui. O Evangelho verdadeiro faz isso. Pega as coisas mais inúteis desta terra e transforma em coisas úteis. Aquilo que as pessoas mais desprezam. São pessoas que a igreja julgava, dizia não servem para nada, não vai a lugar nenhum, não quer nada. São as pessoas que estão mais abertas ao Evangelho. Essas são pessoas para a gente estar perto. Para a gente colar nela e dizer, cara, eu gosto de ti. Tem carinho por ti. Essas pessoas nunca mais vão ser as mesmas. Então preste muita atenção onde você for. Pequenas oportunidades, pequenas situações. Se ponha nas mãos do Espírito e vá, sabe, aonde o Espírito está mandando. E aí você vai ver os milagres acontecerem. Mas se você só quer as oportunidades grandes, aí ferrou-se tudo.